para te fazer, faz o pedido, que é que você quer receber agora, né? E eu acredito que poucos de nós, sem julgar, mas eu acredito que poucos de nós pediríamos o quê? Aumenta a nossa fé. É nesse tema que eu quero conversar com os irmãos nessa manhã. E por que eu pediria para Deus aumentar a minha fé? Por que isso é importante? Porque a gente vai ver algumas situações nas quais, sem fé, é impossível, a gente não consegue passar. Hebreus 11:6 fala muito bem que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu falo na vida prática, no dia a dia, diante das dificuldades, situações que eu me encontro, como é que entra a fé nessa situação? E aí a gente vai conversar sobre isso. Por quê? Porque a gente não sabe o que está preparado para a gente daqui a 2 minutos, daqui a 1 minuto, daqui a 1 hora. Eu posso me deparar com certas situações que a capacidade humana, os meus amigos, os meus recursos, ou seja lá quem for, não vai poder resolver. E qual vai ser a única coisa que vai resolver? A fé. Quem já passou por situações, eu acredito, de estar no hospital, receber um diagnóstico de não ter cura, sabe bem o que é depender da fé. E aqui, os apóstolos nessa passagem, eles estavam naquele debate: perdoa quantas vezes? Perdoa, não perdoa? E aí Jesus vem trazer eles no meio desse embate, desse debate, e eles vêm: Senhor, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé. E a primeira situação que eu queria ver: quando é que eu preciso que Jesus aumente a minha fé? A primeira situação é quando estamos sob ataque espiritual. Eita, Edmar, como assim ataque espiritual? Marcos capítulo 9. Vocês, se puderem acompanhar comigo, o texto, passagem bem conhecida, Marcos capítulo 9, a gente vai ver lá, não vou nem ler para não tomar muito tempo. A gente vê ali a cura de um pai desesperado, lá no versículo 14 em diante, né? O filho estava doente, e qual era o problema daquele garoto? Sempre que o espírito vinha, ele caía no chão, começava a se debater, e o texto vai entrar mais em detalhes ali. Só que uma coisa chama atenção nessa passagem: os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Faltou o quê? Fé. Faltou fé. E o texto vai mostrar isso aí. Marcos 9, 18, 19, olha o que Jesus fala. Então Jesus exclamou: olha, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino. Aí no versículo 23, Jesus vai falar algo interessante. Se o Senhor pode, tudo é possível ao que Crê. Tudo é possível ao que crê. Desde algo simples, cotidiano, do dia a dia, até aquela doença incurável, aquele emprego, porta que se fechou. Ontem a sobrinha da minha esposa, ela visitou a nossa igreja, ela é lá de Pernambuco. Ela nos visitou numa Páscoa e testemunho tremendo de quem não é crente. O esposo dela estava num emprego que não pagava férias, não dava férias, não tinha direito nenhum, simplesmente aquele valor, aquele salário. E ao longo de anos ele se desgastando e não aguentava mais. E num dado momento, ela cheia de fé, conversando, a gente conversando com ela, orando, ela veio nos visitar e ela falou: olha, Júnior me entregou um emprego que já não aguentava mais, não tinha tempo para a família, para nada. Ele é mecânico. E acredita, a fé daquela menina, ela é sobrinha da minha esposa, foi tão grande que ela, mesmo não sendo aceitado Jesus como a gente, né, entende, ela começou a orar, pedir a Deus, e no outro dia a empresa fez contato. Uma empresa famosa aí que faz Stellantis, né? Que é Jeep, Fiat, Citroën, tem uma fábrica lá em Pernambuco. Fez contato. E começou um longo processo. Mandou documentação, fez contato, agendou entrevista, e tudo ao longo das semanas foi acontecendo. Isso de abril para cá. Ele foi, conversa 1, fase 2, fase 3, etapa 1, tal. Acreditem, ontem à noite ela me manda mensagem: tio Edmar,
estou feliz demais. A empresa mandou um cadastro, ele começou a preencher o cadastro, dia tal ele vai se apresentar, ele foi chamado pela Fiat para trabalhar. E olha o passo de fé, ele entregou o emprego sem ter proposta nenhuma, literalmente no dia seguinte começou o processo, e ontem finalizou e ele foi contratado. A gente sabe, para contextualizar, o mercado de trabalho como é que está competitivo, qualificação, isso, e Deus operou. E aí ela falou, tio, eu queria agradecer o senhor e tia Morgana, porque vocês estiveram orando, estiveram acompanhando, tal. E a minha resposta, você não tem que agradecer a quem, você tem que agradecer a Deus. É Deus que abre a porta, é Deus que faz o milagre. No texto aqui, era algo impossível. Era algo impossível. A cura de um garoto que vinha sofrendo, caía no chão. Para os dias de hoje, talvez fosse algo parecido com epilepsia. Mas não tinha médico, ninguém que resolvesse. E os discípulos tentaram e não conseguiram. E aqui Jesus ele vai dizer o motivo. Ele vai dizer o motivo pelo qual eles não conseguiram expulsar. Olha o que diz o versículo 29. Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. Só que lá em Mateus, nessa mesma passagem, lá em Mateus 17, inclusive, Mateus ele explica de uma forma mais abrangente. Ele vai dizer assim, Mateus 17, 20, Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte: mude-se daqui para lá, e ele irá. Não lhe será impossível, por causa da pequenez da fé de vocês. Então, primeira situação que a gente precisa ter a fé aumentada, quando estamos sob ataque espiritual, e a Bíblia fala que aquilo ali era um espírito, era uma batalha. Aquele garoto estava acorrentado, não conseguia se libertar daquilo ali, e Jesus vem quebrar as correntes, vem libertar, mas a angústia dos discípulos era tão grande, a frustração. Olha, eu ando com o mestre faz milagres, ele cura, então vamos lá, já que a gente está andando com ele, está aprendendo, porque a palavra discípulo, na essência é o quê? Aprendiz, aluno. Então, eu vou aprender, eu quero praticar, vou fazer meu estágio, chega lá, não consegue. E qual a causa? Pequenez da fé. E a minha oração para essa manhã é qual? Senhor, aumenta a nossa fé. Amém. Aumenta a minha fé. Porque se em algum momento eu me deparar com uma batalha espiritual, eu preciso de fé para enfrentar essa situação. Não só para agradar a Deus, mas passar por essa situação. A segunda situação que precisamos de uma fé robusta, aumentada, é quando nos passamos por situações, nos encontramos em situações impossíveis. Tem situação impossível? Tem. Para Deus não, mas para nós às vezes a gente se depara com certas situações que parecem impossíveis. Você olha e diz, gente, não tem como, não tem saída, e parece que não tem. Mas, para quem crê, tudo é possível. Vai em Mateus 14, versículo 28 em diante, né? Aí o texto vai dizer que o texto vai trazer ali uma situação, a gente não vai ler para não se estender muito. De um dia os discípulos estão com Jesus, eles vão para o mar, atravessam, e Jesus pede, vai um pouco que eu vou orar, e num dado momento, quem aparece andando sobre as águas? Glória, Senhor Jesus andando sobre as águas. Humanamente falando, é impossível. Jesus estava mostrando que para ele nada é impossível. E aí, como sempre, quem era o destemido do grupo? Pedro. E aí Pedro, Senhor, se é o Senhor mesmo, permita-me que vá em sua direção. E Jesus fala bem. Aí eu pergunto, humanamente falando, sobre as leis da física, nós hoje conseguimos andar sobre as águas? Não. É impossível. Jesus vem mostrar que é possível. E Pedro vai, Pedro começa a andar, porque Jesus fala o quê? Vem. Pedro pergunta, é o Senhor? É. Posso ir? Pode. Vem. E Pedro começa a andar.
Só que num dado momento, Pedro tirou os olhos do Senhor. E aí ele começou a olhar para as ondas, o mar revolto, que é natural a gente ficar com medo. O medo não pode tomar conta, mas o medo é um mecanismo de defesa. E aí ele perdeu o foco, tirou o olho de Jesus, perdeu o foco. Talvez a fé dele já começou a diminuir, ou sumiu. Um mar escuro, ondas gigantes. O que aconteceu com Pedro? O resultado? Pedro começou a afundar. E a passagem a gente conhece bem. Ele começou a afundar e Jesus, como sempre, o bom mestre, o mestre dos mestres, o melhor dos professores, primeiro ele faz o quê? Estende a mão. Ele segura Pedro, estende a mão. E quais são as palavras de Jesus naquele momento? Homem de pouca pequena fé. Porque você duvidou. Olha só, outra situação envolvendo fé. Pedro precisava de quê? Aumentar a fé. Principalmente no momento que ele começou a afundar. Inicialmente, talvez a fé dele foi suficiente, ele começou a caminhar. Mas no momento do desafio, que ele tirou o olho do desafio, se agigantou e ele precisava o quê? Aumentar a fé. Muitas vezes a gente começa fazendo a coisa certa, a gente vai fazendo a coisa certa, mas num dado momento a gente olha para o lado e a fé diminui, parece até que a fé vai embora. E aí eu tenho que lembrar, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, eu preciso passar por essa situação, não é o fim. Se eu tenho um propósito para mim, eu vou vencer. Aumenta a minha fé. E coisas que não chegam nem perto do que Pedro passou aqui, caminhar sobre as águas. E a fé, ela vai se manifestar de várias formas. Emprego, doença, filhos fora do caminho do Senhor. É algo para amargurar tanto o coração de um pai e de uma mãe, é saber que colocou o filho no mundo e num dado momento aquele filho começou a andar com suas próprias pernas, tomar suas próprias decisões e se afastou do Senhor. Parece que foi assim, mas são pequenas decisões, pequenos atalhos que os filhos começam a tomar e os pais não percebem, quando vê, já estão fora. Então a gente falou situações que a gente precisa aumentar a fé. Quando nos deparamos com situações impossíveis, quando nos deparamos com batalhas espirituais, e também precisamos aumentar a nossa fé quando encaramos desafios difíceis em nossa vida pessoal. Isso envolve casamento. É fácil casamento? Alguém tem a fórmula aí de dizer assim, faz assim, faz desse jeito, tá tudo resolvendo? Não é. Se tiver alguém me passa aí, porque não tem a fórmula. O que serve para mim não serve para o Max. Às vezes o que serve para o Max não vai servir para o pastor. Por quê? Pessoas diferentes, oriundas de contextos diferentes, vivendo vidas diferentes. Pega alguém muito agitado, outro mais calmo, um mais introvertido, outro menos, bota esses dois juntos e aí o ego de um com o ego de outro. Até brinquei na última jornada de oração. Minha esposa estava do lado, aí a irmã Alcimar chamou a irmã Alaide para orar. Não, a irmã Alaide não, a outra irmã para orar. Tantos e tantos anos, a irmã Alcimar pegou a mão dela e pediu a bênção. Dá um pouco dessa unção, né? Tipo assim, eu queria casar, não queria ter casado. Aí eu brinquei, irmã Alcimar, não pede, brincadeira, né? Então assim, casamento é uma bênção. Casamento é uma bênção, projeto de Deus, família, mas muitas vezes o casamento passa por situações difíceis, muito difíceis, difíceis até de resolver. Não é à toa que a gente vê a quantidade de divórcios. Situações difíceis que precisamos aumentar a nossa fé. Também filhos, eu comentei aqui. Um filho no mundo para um pai é coisa de partir o coração. E aí ele abre a caixa de ferramentas, lá pega a principal ferramenta que é a oração, e ele tem que usar diariamente para esse filho voltar, que a batalha ela é espiritual. É difícil. Filhos envolvidos no crime também, a gente vê. Talvez eu vi uma constatação, um testemunho, um camarada dizer que a maior quantidade de
gente internado em estabelecimento prisional para menores de idade, Filho de crente. de crente, desviados. E aí você vai na FEBEM da vida, que eu acho que é Fundação Casa, aí a gente vai constatar lá presídios, filho de crente, filho de ministro, filho de líder, em algum momento não ouviu a voz do pai, se desviou e caiu lá dentro. Precisamos de quê? De fé. E aqui eu vou pedir para os irmãos abrir comigo lá em Mateus capítulo 15, um exemplo de fé tremenda. Mateus capítulo 15, ele vai trazer o relato de uma mulher cananeia, que ela vai buscar socorro ao mestre. Ela tinha uma demanda gigante, sua filha se encontrava doente, o médico não ia resolver, e ela foi ao encontro do médico dos médicos. Mateus 15, versículo 21, olha o que o texto diz. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados chamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não respondeu palavra. Então os discípulos, aproximando, disseram: Mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus clamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quiser. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Olha que bênção. Uma mulher cananeia, ela insiste no pedido para Jesus atender a demanda, e no versículo 23 ela bem diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, cura minha filha. Ela está insistindo, ela está implorando, a ponto dos discípulos pedirem o quê? Para Jesus mandá-la embora. Olha só, alguém precisando de ajuda, e os discípulos, Jesus manda ela embora porque ela está gritando. Dá para a gente tentar tirar alguma lição, algum aprendizado disso aqui? Muitas vezes a gente está agindo igual os discípulos. Pessoas querendo se achegar a Jesus, e nós, com a nossa postura, com a nossa conduta, a gente está o quê? Afastando essas pessoas de Jesus. Bem assim. A igreja muitas vezes não está atenta, e as pessoas vêm e a gente acaba repelindo, como o pastor sempre usa essa expressão nas pregações: precisamos ser pontes ou paredes? Precisamos ser pontes, ligar o mundo a Jesus e não parede, barreira, impedimento. E ela vem clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí lá no versículo 28, ela exclama com grande voz, né? E então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. E olha que interessante, o que está envolvido aqui? Fé normalmente vem junto de uma palavrinha, e essa mulher, ela entendeu bem isso na prática. Qual é a palavra? Espera. A espera. Espera, aguarda mais um momento. Parece que Jesus gosta de fazer a gente esperar. Mas é por acaso? Não, não é por acaso. Não é por acaso. Por que Jesus muitas vezes ele nos faz esperar? Primeiro, para trabalhar a nossa fé. E segundo, para mostrar que quando Jesus faz a gente esperar, a resposta ela vai vir de forma mais completa, gloriosa, mais trabalhada, mais elaborada. O que o texto fala? Jesus atendeu de imediato? Não. Ela insistiu. Eu preciso insistir. Se eu quero que minha fé seja aumentada, eu vou insistir como? Através da oração. Orar, clamar. Ai, demais, mas Deus não atendeu. Ora, clama, espera. Ah, Jesus não atendeu. Ora, clama, espera. Que no momento exato Deus vai dar a resposta, e ela vem
completa. O trabalho Amém. de Deus não é pela metade, ele vem completo. E o texto vai falar isso aí. Jesus chega para ela e diz, mas que tremenda fé, porque falou assim, Jesus, ó, eu vim só cuidar da casa de Israel. Em outras palavras, ó, primeiro eu vou tratar dos judeus, foi para isso que eu vim. Aí ela desistiu, foi para casa triste, falando mal de Jesus, aquele Jesus é das elites, é elitista, ele só cuida dos judeus, que forma alguma, ele só quis trabalhar a fé dela, espera mais um pouquinho, espera mais um pouco, mas no momento Jesus atendeu. E ela demonstrou tremenda fé quando o adorou, e ela soube se colocar na posição dela. Qual é a posição dela? Ela era prioridade naquele momento? Não. Eu preciso ser prioridade? Não. Mas ela soube esperar, e mesmo não sendo prioridade, ela foi atendida, Jesus a curou a filha. É que muitas vezes a gente acha que a gente tem que ser prioridade. Eu preciso entrar no ônibus e sentar na melhor cadeira. É assim que tem que ser? Não, Senhor, basta só uma cadeira nesse ônibus que eu já estou satisfeito. Eu não preciso sentar na melhor cadeira. Senhor, eu não preciso da melhor mansão no reino celestial. Eu preciso só de um quê? De um palafitazinho ali do lado do rio que corre águas profundas, águas eternas, onde eu não mais vou precisar ter sede. Eu não preciso de uma mansão. Eu não preciso da melhor mansão. Eu não preciso ser prioridade. Tão somente basta eu estar do lado do Senhor. Porque do lado de Jesus é onde mora a vida. Ele é a vida. Qualquer coisa longe de Jesus está morto. E aqui ela demonstrou essa humildade em saber que ela não era prioridade. Ela esperou, ela clamou e Jesus atendeu. E Jesus falou, que fé tremenda, que fé maravilhosa. E aqui o texto ele vem trazer ainda outro exemplo de fé. Olha só, estamos falando de aumentar a fé. Buscar aumentar a fé, passar por situações difíceis, e lá em Mateus 8 tem a cura do servo do centurião. Quem era aquele homem? O centurião era um militar do exército romano, cheio de status, poder. Ele mesmo fala, Senhor, eu tenho servos a meu comando, que se eu mandar ir eles vão, se eu mandar ficar eles ficam. Mas ele foi lá ao encontro de Jesus, e Jesus quando chega ele diz, estou parafraseando aqui, eu vou na sua casa, e ele, Senhor, eu não sou digno do Senhor entrar na minha morada, mas diga